os que tinham crescido, né, com uma solução que tinha fósforo radioativo, fósforo 32. E pouco tempo depois se descobriu que vários vírus também, que eram vírus do mosaico do tabaco, né, vírus que tinham só RNA como material genético. Então, o DNA é um material genético. Hoje nós sabemos que, além do DNA, existem outros elementos que podem ser herdados. Opa, isso daqui não tem nada a ver. Ok, então, nós temos, depois da descoberta, né, de que o DNA era o princípio transformante, que o DNA era responsável por levar informação genética adiante, a contribuição de alguns pesquisadores para definir o que era o DNA. Porque se sabia que o DNA era nucleína, mas não se sabia a estrutura dele. E um dos grandes pesquisadores nessa área foi Erwin Chargaff. É a ele que se acredita o que nós chamamos de regra de Chargaff, que as pirimidinas, que são as timinas e as citosinas, ocorrem nas mesmas quantidades que purinas, ou DNA, adenina e guanina, sempre que timina sempre pareia com a adenina e citosina sempre pareia com a guanina, nas bases nitrogenadas, o DNA. Além disso, a quantidade de timina mais adenina não é necessariamente igual à quantidade de guanina mais citosina. Então, se eu somar essa purina com essa pirimidina, a quantidade não vai ser igual à somatória de timina mais adenina. Vocês ainda estão comigo? Agora eu fiquei em dúvida. Sim, tá. Teve um barulho ali, então fiquei em dúvida. Cada espécie tem uma quantidade característica de purinas e pirimidinas, e é isso que nós chamamos de regras de Chargaff. Chargaff, então, ele saiu na época da Segunda Guerra, né, e veio para a América do Norte. E aqui, a partir desse quadro, nós conseguimos, só com base nas regras dele, saber que se a gente está visualizando, por exemplo, um DNA ou um RNA. Por exemplo, se um ácido nucleico tem 33% de adenina, 17% de guanina, 33% de timina, 17% de citosina e 0 de uracila, eu estou falando de um DNA, né? Porque a adenina e timina são pareados, guanina e citosina estão pareados, o DNA é uma dupla fita. Nesse outro caso, 33% de adenina, 33% de guanina, 17% de timina, 17% de citosina, 0 de uracila, eu tenho um DNA fita simples, porque a quantidade necessária para pareamento não está aqui. E sim, eu posso ter DNA fita simples, tá? Não existe só DNA fita dupla. É um DNA muito mais fácil de quebrar, mas existe DNA fita simples. Nesse outro caso, eu tenho 26% de adenina, 24% de guanina, 0% de timina, 24% de citosina e 26% de uracila. A uracila tem o papel da timina no RNA, então ela pareia com a adenina. E aqui, guanina e citosina pareiam, não tenho nada de timina, obviamente é uma RNA, e nesse caso é uma RNA fita dupla. Sim, eu tenho RNA fita dupla. E você consegue seguir até ter realmente um ácido nucleico completamente híbrido, DNA e RNA ao mesmo tempo. Uma fita DNA e outra fita RNA, porque aqui eu tenho uracila, 15% de uracila, 15% de timina, pareando com 30% de adenina. Essa é uma aplicação das regras de Chargaff. Mas além dessa informação, nós temos dois outros pesquisadores, Maurice Wilkins e a Rosalind Franklin, que trabalhavam na época com a difração de raio-x. E as melhores imagens da difração que mostrava a periodicidade de uma dupla hélice eram da Rosalind Franklin. E foi ela que realmente deu a dica final para o Watson e Crick, falando que essa molécula não era só helicoidal, como era dupla hélice, e não uma tripla hélice, porque Watson e Crick estavam trabalhando com a hipótese de tripla hélice. E aqui estão os descobridores do DNA, dois jovens que não fizeram nenhuma revisão bibliográfica,
quer dizer, que não fizeram nenhum trabalho de bancada, desculpa, não fizeram nenhum trabalho de bancada, só uma revisão bibliográfica intensa e foram atrás de todos os pesquisadores que, de certa forma, trabalharam com o DNA, juntaram as informações do Erwin Chargaff com as informações do Maurice Wilkins, da Rosalind Franklin, e chegaram à conclusão de que o DNA é uma dupla hélice, né, com as bases nitrogenadas na parte interna, hidrofóbica, e o esqueleto açúcar-fosfato na parte externa, hidrofílica. E aqui nós temos, né, a estrutura do DNA hoje, né, grupamento fosfato, pentose, base nitrogenada, duas cadeias formando uma dupla hélice, fitas antiparalelas, uma das fitas está num sentido, as pentoses apontam para cima, na outra as pentoses apontam para baixo, e o grupo fosfato e o açúcar estão na parte externa, as bases nitrogenadas na parte interna da molécula. Isso aqui nós chamamos de nucleotídeo, fosfato, o fosfato, né, que já foi descoberto lá, né, pelo Friedrich Miescher no castelo de Tübingen, na Alemanha. Então, um ácido, né, rico em fosfato e rico em nitrogênio, por causa da base nitrogenada. Nas bases podem ser, então, purinas ou pirimidinas. Então, tudo isso foi, então, sumarizado por uma dupla genial de pesquisadores jovens, né? E logo depois se descobriu também o RNA, que é muito similar ao DNA, exceto que o açúcar é uma ribose, enquanto falta uma hidroxila na desoxirribose do DNA. Então, o DNA é chamado como ácido desoxirribonucleico. Então, o açúcar do DNA, vamos ver o açúcar. O açúcar do DNA é uma desoxirribose, por isso que está aqui a letra D, né? Está faltando uma hidroxila. E o açúcar no RNA é uma ribose. Enfim, além disso, nós não temos uracila normalmente no DNA, nós temos a uracila como uma base nitrogenada pirimidínica, muito comum no RNA. E em 1957, o RNA foi identificado como o elemento único de informação genética de muitos vírus. E hoje, se a gente pensa, né, o que esses vírus fazem, né, com o ser humano, e as epidemias e pandemias resultantes de RNA vírus, né, o RNA não pode nunca ser subestimado. Aqui nós temos, né, as fitas antiparalelas, o açúcar apontando para cima, gente, e aqui o açúcar apontando para baixo. Então, a sequência de bases nitrogenadas traz informações hereditárias. Além disso, descobriu que havia, né, diferentes tipos de ligações químicas no DNA. Vou passar isso aqui adiante. E, além disso, como chama isso? Fendas dentro do DNA, uma mais larga e uma menor, onde as bases nitrogenadas, especialmente aqui, essa cavidade aqui, permitem a identificação de sequências e a conexão por proteínas reguladoras. Então, esse é o suco, isso, não fenda, o suco. O suco maior, ele tem sempre uma sequência de bases nitrogenadas não ambígua. O suco menor, ele não é tão usado para conexão por proteínas reguladoras. Lembra que nós comentamos antes, quando eu falei de epigenética, que as proteínas reguladoras servem frequentemente como maestros de expressão gênica do genoma, definindo se uma célula vai se tornar um linfócito T ou vai se tornar um neutrófilo, por exemplo, tá? Bom, vou falar da história da genética em quadrinhos. A outra imagem é mais só para explicar a quantidade de guaninas e citosinas. A gente colocasse assim isso em quadrinhos agora, né? Esse aqui é o Miescher, que a gente viu no início, que estava trabalhando lá no castelo da cidade de Tübingen, na mesma cidade onde eu fiz o doutorado.
I wonder what is inside the nuclei of cells. Let me test the pus cells on these discarded surgical bandages. Então, vou testar as células do pus nessas bandagens. I detect a phosphorus-containing substance. I will call it nuclein. Eu encontrei uma substância com fósforo, vou chamar de nucleína. Opa, tem uma porção ácida e uma porção básica. Tá? Então, isso foi ali, no início do século passado. E aqui, em 1943, Avery, MacLeod, McCarthy, a gente pulou várias coisas, né? Esse trio dizia assim, o que será que é o princípio transformante? I wonder if we can turn a non-virulent strain of Streptococcus pneumoniae into a virulent form. Será que nós conseguimos transformar uma linhagem não virulenta de bactéria em uma linhagem virulenta? O que será, né, que é responsável por isso? Aqui, né, um dos membros aí do trio, I think that we can use the basic portion of the nucleus, the protein. Eu acho que são as proteínas que são responsáveis por tornar uma bactéria não virulenta em bactéria violenta. É basicamente isso que ele está dizendo, as proteínas são responsáveis pela herança. Aqui ele fala o contrário, no, I think we should try the acidic portion of the nucleus, the DNA. Eu acho que é o DNA que é responsável. E aqui, né, cool, dude, it is the DNA that carries the genetic message. Então, é o DNA. Ainda assim, tinha um grupo muito grande de pesquisadores que diziam, não, são as proteínas, não é o DNA, são as proteínas, não é o DNA. E eu vou pular essa parte aqui, que é do Erwin Chargaff, né, e chegar na dupla aqui, do Alfred Hershey e da Martha Chase, que usaram os bacteriófagos, né. Remember the experiment of Avery, MacLeod, and McCarthy. Let's prove undeniably that DNA is responsible by using the bacteriophage T2 virus. Então, vamos usar o bacteriófago T2 para demonstrar inequivocadamente que o DNA é responsável pela informação genética hereditária. E aí eles descobriram, né, eles usaram radioatividade, né, we can use radioactivity to track whether this is the DNA or the protein that enters this Escherichia coli cell when the virus attacks it. Então, vamos ver o que entra dentro de uma bactéria para formar novas partículas virais. Wow, they were right, né, quem que estava certo? Eles aqui, né? They were right. It is the DNA that is responsible for carrying the genetic message. Neat. Então, é o DNA que é responsável. E agora nós chegamos aqui no Morris e na Rosalind Franklin. Ela mostrou, né? X-rays are cool. Want to zap some DNA with X-rays to see what we get. Né? Isso em 1953. Ela falou, olha, as fibras do DNA têm duas periodicidades em torno do eixo central. I wonder why that happens. Por que será que isso acontece? Como é que será que o DNA se parece? E aí, nós temos, né, o James Watson e Francis Crick. I really wish I knew what DNA looked like. Então, eles eram jovens, eles queriam saber a estrutura do DNA, eles deduziram a estrutura com base nas informações de outras pessoas, principalmente dessa dupla aqui, do Morris Wilkins e da Rosalind Franklin e do Erwin Chargaff, tá? Que está aqui no final dos anos 40, e a dedução ali da ligação entre bases nitrogenadas. We solved the structure of DNA, awesome dude. Terminando aqui a nossa aula, né, comentar umas coisas muito interessantes sobre o DNA na sua função de molécula que carrega a informação hereditária. Como eu comentei com vocês, não é a única informação hereditária que a gente tem, né? Não é só dependente do DNA. Mas se a gente pensar no DNA, o que é impressionante é que ela é a molécula principal, né, de hereditariedade em eubactérias, em eucariotos, em arcaea. Então, o material genético, ele tem uma presença universal em todos os seres vivos. Lembrando que os vírus, que podem ter só RNA como material genético, não são considerados seres vivos. Então, se a gente for olhar o nosso mundo de seres vivos, o DNA está presente em todos os lugares, em todos os tipos celulares. Então, em comum, todas as células, procariotos e eucariotos, estocam a informação hereditária nesse mesmo tipo básico de código químico linear. Olha que bonitinho aqui, as pentoses apontando para cima e aquelas apontando para baixo. É fantástico, né? É uma molécula incrível. Lembrando isso dos vírus, né? Que nós temos muitos retrovírus. Outra coisa, todos
todos os seres vivos replicam. Lembra que a replicação da informação é vital, né, para que a informação genética, a informação hereditária seja passada sem erros. Então, todas replicam a informação por polimerização das subunidades do código, que são os nucleotídeos, segundo um molde pré-estabelecido. Então, uma fita antiga, uma fita pré-existente, serve de molde para fazer uma fita nova. Todos os seres vivos transcrevem partes da informação na mesma forma intermediária, que é o RNA. E essa estrutura aqui mostra como o RNA não é uma linha estendida ou uma cobrinha, ele forma estruturas muito loucas. Nesse caso aqui, né, de haste e alça. E é por isso que o RNA é uma molécula tão extremamente versátil, a ponto de muitos RNAs se incumbirem de reações enzimáticas. Então, nós chamamos certos RNAs de ribozimas, pela capacidade que eles têm de fazer alterações enzimáticas mesmo. E todas traduzem a informação da mesma forma básica. Então, cada 3 nucleotídeos, 1, 2, 3, representa um aminoácido. Então, isso aqui, esse código genético, é utilizado para definir quais aminoácidos devem ser incorporados a uma cadeia nascente de proteínas pelo ribossomo. Então, a tradução, a replicação do DNA, a transcrição e a tradução ocorrem de forma muito similar, com algumas diferenças, entre bactérias, eucariotos e as arqueias, todos os seres vivos. Existem algumas exceções aqui no código genético, mas basicamente a maior parte dessas combinações de 3 vão representar sempre o mesmo aminoácido. Por exemplo, aqui GGU, GGC, GGA e GGG vão significar a glicina. Tá? E para quem não lembra como ler isso, então aqui está a primeira posição, então G, segunda posição aqui G, terceira posição, então GC é lido no ribossomo, né, para a incorporação de uma glicina na proteína nascente. Muito bem. Então, depois disso estar claro de que o DNA, enfim, é responsável pela informação genética, mas nós também temos marcadores epigenéticos, várias camadas de herança, e que tudo começou, assim, com a redescoberta dos fatores hereditários de Mendel e dos cromossomos, né, observando cromossomos, sabendo que o cromossomo é um misto de DNA e proteínas, identificação do princípio transformante. Aí depois veio a pergunta, tá bom, então o DNA carrega os fatores hereditários, mas o que será que é um gene, né? O que seria o fator hereditário? Antes, Mendel nem usava a palavra gene, né, mas ele dizia assim, existem fatores hereditários. Archibald Garreau, em torno de 1918, ele foi um médico que identificou que a maneira como uma doença, no caso monogênica, chamada alcaptonúria, se segregava em uma família, era exatamente predita pelas leis de Mendel. Então, ele disse que o gene produzia algum composto que, quando mutado, causava um bloqueio metabólico. Então, se deve a Garreau a ideia de que os genes produzem enzimas. Mas, em seguida, e graças à identificação de que raio-x induzem mutações, aqui vocês estão vendo Hermann Müller, que era o colaborador do Thomas Morgan, e não sei se vocês conseguem enxergar aqui, que tem vários vidros com larvas de drosófilas. Ele, né, com certeza deu graças a Deus quando descobriu que, irradiando as larvas, ele era capaz de ter mutantes, né, não só as larvas, como as próprias moscas. Não precisava mais procurar no microscópio estereoscópico por mutantes da natureza. Enfim, então, com a descoberta que os raios-x induzem mutações, essa dupla aqui, o Biddle e o Tatum, irradiaram o mofo do pão.
E as alterações nos ascósporos, que são aqui essas bolinhas vermelhas e azuis, são haploides, permitiram a identificação de que os genes têm informação para produzir proteínas, que podem ser enzimas. Então, aqui está o organismo modelo haploide que eles usaram, Neurospora crassa, eles, então, irradiaram, e depois eles cultivavam esses esporos e detectavam qual desses esporos, então, não conseguia crescer em um meio mínimo. Aqui é um meio completo, aqui é um meio mínimo, e a partir desse que não conseguia crescer no meio mínimo, eles tomavam novamente e testavam, tanto no controle negativo, o meio mínimo de novo, quanto diferentes meios, como, por exemplo, aqui esse enriquecido de vitaminas, com aminoácidos, com nucleotídeos, e o meio completo como controle positivo. No caso desse exemplo, esse ascósporo, né, que não conseguiu crescer no meio mínimo, ele conseguiu crescer no meio enriquecido com aminoácidos essenciais. E aí eles testaram todos os aminoácidos, descobriram que acharam uma mutação que tornava o fungo dependente da inclusão de arginina no meio. Então, ele não era mais capaz de produzir a própria arginina. Eles fizeram uma biblioteca gigante, tá, de fungos diferentes e conseguiram, então, ganharam também o Nobel por isso, por essa definição de gene. Mas o conceito atual de gene, gente, é um fragmento de DNA imprescindível para a sua expressão, que é a transcrição do DNA em RNA, que pode ou não ser traduzido em proteína. Então, a maior parte dos genes não produz proteína. A maior parte dos genes só produz RNA. E inclui porções necessárias à regulação da expressão. Muitos RNAs são produtos finais de genes, tá? Aí nós temos RNAs ribossômicos, transportadores, pequenos RNAs nucleares, por exemplo. Em uma bactéria, o gene ele tem uma região reguladora e nós temos várias unidades transcricionais que produzem diferentes proteínas no RNA. Então, a gente chama esse RNA aqui de um RNA resultante desse gene, de um RNA policistrônico, onde eu produzo a proteína Z, a proteína Y, a proteína A. E eu não tenho interrupção na sequência codificadora. Já num gene em eucarioto, vou chegar direto aqui na nossa imagem, esse aqui é um exemplo de um gene em eucarioto, eu tenho introns separando sequências que nós chamamos de exons, então os introns não existem em bactérias, né, e além disso, esses introns são gigantes comparado com os exons propriamente ditos. Os exons são que nem, eu gosto de brincar, né, que são que nem pequenos legos, e eu posso construir com eles proteínas diferentes. É por isso que a gente fala de engenharia genética. Por exemplo, eu posso pegar esse exon 2 aqui, e colar e cortar o DNA de uma forma diferente, colocar o exon 2 depois do exon 3 e ter uma proteína diferente no final. E, de fato, isso aconteceu ao longo da evolução para gerar muitas proteínas diferentes. Então, aqui eu tenho uma proteína com uma região de um peptídeo líder, que é produzida pelo exon 1, o exon 2, e parte também de uma cauda de colágeno. O exon 2 só produz a cauda de colágeno, o exon 3 produz uma região de pescoço rica em cisteína, e o exon 4 produz um domínio de reconhecimento de açúcares, de carboidrato. Então, cada exon produz uma parte específica da proteína, e se eu excluo um exon, eu posso ter, por exemplo, uma proteína com uma cauda de colágeno muito menor. Então, a virtude de ter os introns separando os exons também é o fato de eu ter uma maior liberdade de produzir proteínas diferentes e ter uma complexidade maior final no organismo. Então, eu faço um processamento alternativo do RNA mensageiro e isso faz com que os genes produzam proteínas diferentes. Inclusive, eu tenho uma região não traduzida no início do RNA e uma região não traduzida no final do RNA.
Professora Angélica, desculpe lhe interromper, já temos apenas 15 minutinhos para fazer as perguntas. Isso, eu pensei em interromper agora mesmo, e é a Erika que está falando, né? É, professora, estou aqui. Tá, tá jóia. Tá jóia. Só para mostrar para vocês que vocês podem entrar na internet, por exemplo, aqui no portal GTEx, para ter informação sobre genes. Esse é o mesmo gene que eu mostrei para vocês com 4 exons. E aqui num outro navegador genômico, com os 4 exons de novo, certo? E nós temos toda a informação do DNA também na mão. E o genoma, só para terminar aqui, é a totalidade de sequência no material genético, é onde a gente está trabalhando hoje. Então, eu vou interromper a minha apresentação de slides e fico aqui para responder perguntas de vocês, certo? Muito obrigada, professora Angélica. Um tema muito extenso, muito amplo, muito rico, professora. Desculpe aí por interromper, mas temos aí um horário que cumprir, professora. Professora, tem algumas perguntas aqui do professor Raul, tá certo? Eu não vou ler todas para dar espaço também aos demais, mas aqui o professor Raul gostaria de saber qual a importância do material genético mitocondrial. Qual que é a importância do material genético mitocondrial? Isso. A importância é muito interessante a sua pergunta. Nessa aula eu não falei do genoma mitocondrial, no entanto, a origem dele é bacteriana, né? E, portanto, ele lembra muito bactérias chamadas rickétsias. O genoma mitocondrial ele tem uma regulação e uma apresentação de genes que lembram muito mais uma bactéria do que eucariotos. Então, os próprios genes são diferentes. Os genes também têm a capacidade de se sobrepor um ao outro. Então, existem diferenças muito claras entre o genoma nuclear e o genoma mitocondrial. No entanto, certos genes nucleares passaram para o genoma mitocondrial e o oposto também aconteceu. Nós dependemos de um genoma mitocondrial funcional para ter mitocôndrias funcionais. Então, assim, existem certas mutações que podem ser mais ou menos graves no genoma da mitocôndria, que vão causar problemas neurológicos, neuromusculares, todos sempre relacionados com a dependência nossa que nós temos de energia mitocondrial. Então, o genoma mitocondrial é extremamente importante. Contudo, a gente não fala tanto assim dele e as doenças mitocondriais não são tão comuns, porque nós temos muito mais do que uma mitocôndria por célula. Então, aqui nós entramos na seguinte questão: muitas mitocôndrias numa célula. Se uma mitocôndria tem um genoma alterado, um genoma danificado, um genoma com uma variante genética patológica, e é uma única mitocôndria, a consequência fenotípica vai ser praticamente nula. Mas se todas as mitocôndrias, ou se um número muito grande de mitocôndrias estão alteradas, aí eu acabo tendo um fenótipo que pode ser, por exemplo, um fenótipo epilético. Tá certo? A importância do genoma mitocondrial é esse, a nível de saúde e doença. Além disso, nós sabemos que o genoma mitocondrial tem uma origem materna, né? Então, permite seguir e conhecer qual a contribuição étnica para uma determinada população. Então, se nós olhamos, eu vi que você perguntou do admixture, né? Do artigo que foi publicado na Science, sim, eu recomendo. Inclusive, a professora Tabitha Nunemeyer é uma colaboradora minha. Recomendo esse artigo, sim. E ele fica claro, né, para a nossa composição da população brasileira, que o genoma mitocondrial tem uma origem nativa americana, muitas vezes, né, ou até africana, enquanto o cromossomo Y tem uma origem europeia, tá, para a nossa população lindamente miscigenada. Que interessante, professora, muito obrigada. Agora eu vou passar para a Joaci. Joaci, pode fazer essa pergunta.
Pensando de maneira epigenética também, né? Joaci, a tua pergunta é extremamente relevante, mas para isso a gente precisa ainda ter um maior número de pesquisas que fundamentem a herança inter e transgeracional. Né? Já existem pessoas pensando assim como você, nessa pergunta, né, seguindo essa hipótese de que você, trabalhando para a manutenção da saúde na geração presente, você vai prevenir doença na geração futura, mesmo sem alterar a sequência de DNA. Essa foi a proposta, inclusive, de uma pesquisadora holandesa, dos Países Baixos, que é a Tessa Roseboom. Ela foi responsável pela investigação do inverno da fome na Holanda, entre 1944 e 45, e conseguiu demonstrar, né, que as mulheres grávidas, durante o período 44-45, elas tiveram descendentes daquelas gestações com uma probabilidade muito maior de desenvolver resistência insulínica. E que os filhos também, então os netos, né, tinham essa mesma probabilidade. Então ela iniciou um projeto que eu não sei te contar agora como é que foi o outcome disso, tá? Mas eu sei muito, tenho certeza do projeto chamado WOM, significa útero, né? Então, assim, se você trata e cuida da saúde da gestante hoje, você melhora a saúde cardiovascular em 2 gerações seguintes. É muito tempo, Joacim. Eu quero esse trabalho, manda para mim, vou gostar de ver. Né? E nós temos esses impactos transgeracionais negativos em vários experimentos. Por exemplo, a fluoxetina, que é utilizada como antidepressivo, mesmo quantidades muito baixas de contaminantes na água, tem efeitos transgeracionais no peixe zebra, tá? Que são impressionantes. O cortisol assim, do neto de um macho afetado é baixíssimo. O peixinho num aquário todo aberto, assim, sem lugar para se esconder, fica lá embaixo, não consegue mais nadar. Né? E só ali, a geração do avô que foi exposta à fluoxetina contaminante na água. É impressionante. Com certeza. Com certeza, Joacim. Eu gostaria muito de saber que você não sabe que a epigenética é reversível. Então, tecnicamente, seria possível reverter. Nós precisamos entender como. E está mais do que nunca necessário, né, que a gente trabalhe exatamente com esse tipo de pergunta que você lançou. Isso que a gente quer ir lá para o México, né? Que o CNPq libere ali para a gente incluir os nossos bolsistas, assim, ai. Ai, só falta isso, é verdade. Sinceramente.
Obrigada, Josi, pela pergunta. Professora, vou ler aqui uma pergunta de Érica, que colocou no chat. Gostaria de saber a sua opinião sobre como os avanços científicos da genética dialogam com o conceito de programação fetal proposto pela teoria Doha. Como os avanços, deixa eu ver se eu consigo ler a pergunta aqui. Como os avanços científicos da genética dialogam com o conceito de programação fetal proposto pela teoria Doha. Essa é uma excelente pergunta. A teoria Doha, eu acho que ainda não está totalmente, assim, inserida dentro do... Essa é uma crítica que eu faço, assim, em termos de investigações em genética, tá? Dentro das pesquisas em genética. Então, existem muitos avanços, sim, na genética, da identificação das sequências de genes, das variantes possivelmente patogênicas nas sequências de DNA. Mas a compreensão de como que os genes são regulados epigeneticamente a longo prazo, e principalmente quais são os mediadores na manutenção dessa herança, ainda é uma grande incógnita. Então, uma das descobertas relativamente recentes é, por exemplo, do conteúdo de epididimossomos, que são vesículas extracelulares que saem de bolhas das células apicais dos epidídimos, do epidídimo, ficam assim, né, ladeando, né, o epidídimo, juntamente com outras células, como as células principais, e os epididimossomos são repletos de pequenos RNAs, microRNAs e RNAs longos não codificantes, com potencial regulador. E o conteúdo desses RNAs não codificantes, os RNAs não codificantes, a gente tem um potencial regulador enorme. E o conteúdo da composição, então, dos diferentes RNAs, depende do momento metabólico do macho. No momento metabólico do macho, do momento que ele está atravessando. Então, se o eixo hipotalâmico pituitário adrenal for superativado, ele está no momento de estresse, o conteúdo dessas vesículas extracelulares vai refletir isso. E esses epididimossomos se fundem com o espermatozoide. Então, entregando o conteúdo regulador para o espermatozoide que vai fecundar o ovócito. Então, existe e isso está ficando cada vez mais claro, existe um impacto paterno desde o princípio da fertilização da expressão gênica daquele embrião. Agora, quais são todos esses elementos de microRNAs, né? Conhecer isso a fundo é uma pergunta realmente que ainda precisa ser esclarecido, principalmente em seres humanos. O quanto que doenças crônicas não transmissíveis são causadas, por exemplo, por uma desregulação epigenética, o quanto que a desregulação epigenética está fragilizando o DNA de forma a ele, né, ter mutações. E isso também, porque ambas as coisas andam juntas. Então, as alterações de expressão gênica, da condensação do DNA e descondensação do DNA, podem fragilizar o DNA quando ele está descondensado. E a descondensação do DNA está associada com um maior número de mutações, que podem causar doenças. Então, genética e epigenética andam juntas. Obrigada, professora, pela resposta. Vamos terminar aqui com a pergunta de Cristiane. Cristiane, pode fazer sua pergunta? Boa tarde a todos, parabéns pela aula, que aula rica. Muito obrigada pela oportunidade, professor Raul. Também eu queria perguntar a seguinte, com relação ao impacto dos alimentos, né, geneticamente modificados na nossa alimentação, se existe algum trabalho, ou se já tem alguma conclusão do qual as eventuais complicações, impactos no organismo, né, do ser humano, e em termos até de epigenética mesmo,
o que é que isso pode causar em gerações futuras, se tem alguma ideia de quanto isso pode ser, vamos dizer assim, maléfico, né? Apesar da busca da superprodução alimentar, aumento do tamanho da fruta, mas no fundo, a gente sabe que não deve ser uma coisa saudável para a nossa alimentação. Olha, os organismos geneticamente modificados, eu desconheço qualquer trabalho, ou seja, são perguntas relevantes, tá? Eu desconheço qualquer trabalho que relacione epigenética intertransgeracional com o consumo desse tipo de alimento geneticamente modificado. Mas eu conheço vários trabalhos que demonstram uma herança epigenética intertransgeracional relacionado à exposição a pesticidas de diferentes tipos, né, e outras toxinas, né, o ftalato do plástico, o bisfenol A, né, e assim, a dioxina, a gente tem uma lista enorme de elementos que estão na água, né, a fluoxetina, às vezes pensa quantas coisas a gente tem na nossa água, porque a gente está usando medicação demais e a gente não consegue controlar. Pelo grande número de variáveis de exposição, a gente, além disso, tem esse complicante. Quando a gente faz em modelos animais, a primeira geração é afetada e a gente cuida num ambiente controlado para que as demais gerações não sejam afetadas. E a gente tem que testar cada um desses elementos. O ser humano está constantemente, né, bombardeado por todos esses elementos ao mesmo tempo em todo lugar, né? A gente está consumindo o quê? Um cartão de crédito por semana de microplástico. Foi o que eu ouvi na nossa última reunião do RED. Né? A verdade é que nós temos que discutir muito mais essas questões e essas lacunas do conhecimento. Fazer análises epigenéticas é muito caro, porque cada célula tem o seu epigenoma, tem a sua, né, e a sua resposta também é um elemento ambiental. Então, você tem que escolher um tipo celular para trabalhar. Enquanto que todos os seres vivos têm, quer dizer, todas as células de um ser humano têm o mesmo genoma. Então, é muito mais fácil e barato trabalhar com genética do que trabalhar com epigenética. E aí, você quer valorizar o seu trabalho com genética, e pela própria limitação financeira, a epigenética fica de lado. E o que se encontra? Uma explicação apenas parcial, né? Não é que ela não seja importante ou relevante, mas é uma explicação apenas parcial para a maior parte das doenças crônicas que são um grande fardo, né, o burden mesmo da saúde pública atual. Então, Cristiane, a sua pergunta é muito importante, mas ela também, e aí, né, todo mundo que trabalha com medicina preventiva sabe, você está nadando contra a maré, você está trabalhando contra um lobby, né, e Perfeito. pode ser um lobby de pesticida, pode ser um lobby dos organismos geneticamente modificados, que caminha junto, né, infelizmente. Ok, muito obrigada, parabéns mais uma vez. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Cristiane. E agora, professor Raul, para fazer esse encerramento. Olha, eu tinha dito a vocês que é um privilégio muito grande ter Angélica Winter aqui com a gente, sabe? Porque das pessoas que eu conheci ultimamente, nesses últimos anos, para mim é uma das pessoas mais competentes na área dela, é extremamente generosa, muito, muito assim, para cima, e entende muito do assunto que ela domina, não é? Então, é um privilégio muito grande. Eu agradeço muito, Angélica, pela sua presença. Eu gostaria de ter mais tempo para poder perguntar. Eu vou dizer uma coisa a você viu? Eu comecei essa palestra com você, eu estava muito ruim mesmo, viu? Mas aí eu fiquei ouvindo, eu fico interessado, fiquei, sabe, a questão da pessoa que gosta de pesquisa, que gosta de fazer perguntas e tal, e aí eu fiquei animado que só, viu? Aí, bom, isso é bom, que é um remédio também, não é? Então eu queria agradecer muito a você, e já saiba,
o que eu falei nas últimas vezes, vou falar agora. Você já está convidada para as próximas, que a próxima vai ser no ano que vem, né? E eu queria muito que você participasse sempre das nossas palestras enquanto eu estiver aqui vivo e saudável para fazer essas coisas todas. Muito obrigado, minha querida. Olha, é uma felicidade. Às vezes, minha mulher traz amigas dela que eu fico, sabe, assim, encantado com amigas de ciência, né? Amigas também pelo tempo de convívio. Eu só quero dizer que, para mim, é um privilégio muito grande e esses meninos que estão aí, eles são privilegiados por isso. Eu pediria a você, Angélica, se não fosse incômodo, que você deixasse aí com a gente no Zap os diapositivos, entendeu? Sim, claro que sim. Se você puder deixar, vai ser uma beleza. Eu mesmo estou interessado em rever tudinho, sabe? Eu sei que não vou aprender mais tudo que eu deveria aprender, mas curiosidade eu tenho. Eu deixei umas perguntas aí, se você tiver um tempinho de responder elas depois, eu ficaria muito agradecido. E aquele artigo, que bom saber que você também colabora com aquele pessoal, não é? Eu me interesso muito, mas é mais por curiosidade, sabe, por genética das populações, né? Eu me interesso em entender algumas coisas, por exemplo, o povo basco, por que tem aquela diferença que eu tinha muito interesse de saber. Algumas populações assim mais, digam assim, menos mestiças, né? Que mantenha as características para saber como é que a gente pode avançar nesse negócio, né, nessa coisa. Mas tudo bem, muito obrigado, querida. Isso é o que a gente quer fazer no futuro, com certeza, né? Tanto com a população menonita quanto com as puripétia, né? Populações que são mais originais, assim, que têm são mais homogêneas geneticamente. Vai ser mais fácil de fazer. Olha, Angélica, a aula de Omar, porque eu pedi a ele para falar da epistemologia pré-hispânica, mas foi uma beleza de aula, sabe? Foi sensacional, né? Ele já fez essa aula com a gente, que foi muito bom. Aí eu fico pensando, minha querida, desculpa, eu vou terminar, porque o menino também tem outras coisas, mas, veja, eu fico pensando se nós tivéssemos o mesmo carinho e cuidado com os nossos povos originários, tem o México, viu? É muito bonito. Eu acho que você já deve ter ido no México, né? Lá eles têm universidades indígenas, sabe? De povos originários. É muito bonito. Eles têm um cuidado. Pois tem, lá, se você for para lá agora, provavelmente ele sempre leva. Omar vai levar para conhecer a universidade que tem lá no povoado dele. Né? Lá no povoado dele. É muito bonito. Tá bom, minha querida. Muito obrigado, viu, Angélica? Fique com Deus, viu? Obrigada, professora Angélica. Um abraço para a senhora. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigada, tá, pelas parabenizações. E só falando para a Eulália, silenciamento epigenético é um DNA altamente condensado, tá bom? Aí não tem como acessar a informação mais. Isso que é o silenciamento. Tchau, gente. Tchau, Ana. Obrigada, Angélica. Tchau. Tchau, Cristiane, a Síria, a Joaci, todos que assistiram. Até mais. Até mais. Tchau, professora.